Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem, na graça e na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho aqui apresentar também mais um estudo bíblico. Desta vez o tema é: o amor é a resposta. O amor é a resposta para tudo, não é? A nossa moeda, a moeda do Filho de Deus é o amor. E vamos abrir alguns textos bíblicos e vamos analisar nesse sentido. Vamos ver em Mateus 22, do 34 a 40. Mateus 22, do 34 a 40. Que diz o seguinte: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Emudecer fez com que eles ficassem mudos, sem resposta. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento, forças, pensamento. Glória a Deus. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil, não é? Não é fácil. Mas a moeda do cristão, a moeda de paga do Filho de Deus, mesmo quando ele é maltratado, mesmo quando ele é desentendido, quando não é compreendido pelos outros, pela sociedade, deve amar. Deve amar. Não há outra maneira, não há outra forma. A moeda, a paga é o amor. Porquê? Porque fomos amados por Deus primeiramente. Porque fomos amados por Deus primeiramente. Nenhuma dívida de alguém que faça algo contra nós vai ser maior do que o nosso pecado contra Deus. E mesmo assim Deus o perdoou. Da mesma forma, assim como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar os outros. Vejam em Efésios 5, 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2 diz o seguinte: Vejam, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores. E andai em amor, não em guerra, não em vingança, não em ódio, não em fazer mal às pessoas, não. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os principados e potestades, não é? E andai em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8, não é? E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vejam, em cheiro suave, Ele se entregou por nós. O Deus Filho veio à Terra. O Filho de Deus veio a esta Terra. O verdadeiro Deus pisou na Terra. Glória a Deus. E se entregou a si mesmo para nos salvar. Se Ele nos amou dessa forma, nós também devemos amar os outros. O próximo, nosso irmão, nosso inimigo. Em Mateus 5, vejam que o Senhor Jesus Cristo fala sobre este contexto em Mateus 5, 44 a 48. Mateus 5, 44 a 48. Diz o seguinte. Lemos a partir do 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vejam, aqui analisando, ouviste que foi dito:
Foi dito aos antigos, não é? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu, diz o Senhor Jesus, porém vos digo, eu que estou acima da lei, eu que cumpri toda a lei para vos salvar, olha, eu vos estou a dizer isto. Olha, não se vinguem na mesma moeda. Não vinguem na mesma moeda. Não tirem vida, não matem ninguém. Não. Ele diz que eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amam aqueles que vos façam mal. Porquê? Porque eu vos amei a vocês quando vocês fazem mal contra mim. Faziam mal e fazem mal contra mim. É isto que o Senhor diz. Se Deus nos amou de tal maneira, quem somos nós para não amar os outros? Quem somos nós para negar o amor mesmo àqueles que nos fazem mal? Porque vejam, a dívida de alguém que nos faz mal nunca vai ser maior do que a dívida que nós tínhamos e temos para com Deus, a qual Cristo pagou. Muito importante. Amai os vossos inimigos. Inimigos. Isto é o padrão do Filho de Deus. Não há força em nós para viver nesse padrão. Nós só queremos nos vingar. Nós só queremos que a justiça seja feita na hora. Mas Deus faz justiça. Deus é justo. O nosso papel é amar, é demonstrar o amor de Deus. Glória a Deus. Bendizei os que vos maldizem. Não importa, falem mal de nós, nós vamos bem dizer. Vamos falar bem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que, olha o selo, pum, o selo. Para que sejais filhos. Isto é o selo que é filho de Deus. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Pessoas que continuamente pecam contra Deus. Pessoas que continuamente fazem o que Deus não gosta. Pessoas que continuamente incitam Deus à ira. Mesmo assim, Deus faz que o sol se levante sobre eles. E sobre cada um de nós. Sobre cada pessoa. Glória a Deus. Que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva deixa sobre justos e injustos. Ou seja, o sol se levanta sobre todos. Todos apanhamos uma aragem fresca. Todos podemos estar junto a um mar. E ver todas as maravilhas de Deus. Seja a pessoa que for. Não é? E a chuva também desce sobre maus e bons. Sobre justos e injustos, neste caso. Porque a palavra fala que bom só há um, que é Deus. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também assim? Também o mesmo? Eu só vou amar se ele me amar de volta. Ou se a pessoa me amar de volta. Não, o convite aqui é ama, mesmo se não fores amado. Ama. Amar é demonstrar a graça. Nós, ao amarmos, estamos a demonstrar a graça. Assim como para connosco foi demonstrada a graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. É o favor que nós não merecemos. É o favor que a pessoa não merece. Não é? A pessoa vem, saqueia os nossos bens, faz mal aos familiares, não é? E nós amamos ela. Isto não é uma resposta humana. É uma resposta de Deus em nós. De Deus em nós. Claro que o amor não vai, como é que eu ia dizer, não vai anular a justiça que tem de ser feita quando há um mal. Não. O amor não vai negar, não vai anular essa justiça. Se a pessoa faz mal, a pessoa tem que ser julgada por isso. Tem que ser julgada pelo mal que ela cometeu. O amor não anula. O amor é a favor da verdade. Mas, o quanto estiver em nós, amamos nesse sentido de inocentar o culpado da culpa, do sentimento da culpa. Isto é dar o perdão. Quando damos o perdão, a pessoa sim lida com as consequências do seu mal feito, mas a pessoa ofendida, o ofendido, inocenta o culpado daquilo que ele fez. Inocenta o culpado do peso da culpa. E assim como Cristo nos perdoou, como Deus nos perdoou em Cristo, nós somos chamados a perdoar os outros, para que os outros vejam em nós o Evangelho de Deus. Para que os outros vejam em nós Jesus a se mover em nós. Mais do que nossas palavras, mais do que apenas falar, mas é quando nós agimos conforme a estes preceitos, à palavra do Senhor. Amar é demonstrar a graça. Não se trata de ser fácil ou não, claro que não é fácil, mas só pelo Espírito de Deus, só pelo Espírito Santo, é que nós conseguimos amar desta forma. Amar desta forma. Glória a Deus. E se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos,
Aqui o perfeito não está a dizer sem pecado, não. Mas está a dizer de uma forma moral, no amor. Perfeitos no amor. Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus? Aqui não está a dizer, agora tu és perfeito, não tens pecado, porque agora tu vives em amor. Não é isso. Não é isso. Nós teremos de lidar com a realidade do pecado todos os dias da nossa vida. E a cada dia nós temos que mortificar a nossa carne, o nosso corpo físico, para fazermos a vontade de Deus. Mas aqui está a falar no contexto do amor. No contexto do amor. Romanos 12, 9 a 21. Vejam o que diz Romanos 12, 9 a 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com uma fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Deem graças a Deus pela vida uns dos outros. Louvem ao Senhor pela vida uns dos outros. Muitas vezes, como seres humanos, nós estamos mais propensos, a nossa boca está mais preparada a falar muitas vezes o mal do que o bem. Mas não, olha, amai-vos com amor cordial, fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sabem o que isto quer dizer? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quando nós nos preocupamos com os nossos irmãos, quando nós nos preocupamos com as pessoas, quando nós fazemos o bem, quando nós amamos, nós estamos a servir o Senhor. O Senhor recebe glória. O Senhor recebe glória do procedimento. O Senhor recebe glória quando não existe em nós indiferença. O Senhor recebe glória quando nós estamos prontos para ajudar o nosso irmão na fé e também as outras pessoas. Sempre com vista para a sua glória. Porque cada um de nós servimos a Deus com ações, com atitudes. Porque primeiro o Evangelho de Deus transformou a nossa vida. Para depois, através de nós, realizar obras, realizar ações. Mas primeiro o Evangelho de Deus nos transformou a nós, a nossa vida. Nós não estamos a pregar apenas uma informação, como o apóstolo Paulo fala a Romanos capítulo 1, do 14 a 16. Né? Que ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder, é esta regeneração que o Espírito Santo traz a nós. Por isso é que quando nós estamos na vida espiritual, a primeira característica de um cristão, a primeira característica de um servo de Deus é o amor. É que ele ama a Deus e ama os outros. É a primeira característica. Não há em nós capacidade humana para dizer eu amo a Deus com todo o meu coração, alma, ser e forças. Eu medito na palavra de Deus de dia e noite, cumpro tudo o que o Senhor manda. Não existe isso em nós. Essa é uma capacidade que o Espírito Santo dá a cada um de nós. A cada um daqueles que acredita no Senhor Jesus Cristo. A cada um daqueles que tem fé no nome do Senhor. Glória a Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Comuniquem uns com os outros. Falem uns com os outros. Sigam a hospitalidade. Abençoai a quem? Aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós muitas vezes, falo num contexto geral, das situações que por vezes visualizo e visualizamos, né? Muitas vezes nós ignoramos a dor ou a alegria do outro. Muitas vezes ignoramos a dor ou a alegria. Muitas vezes quando as pessoas estão felizes, estão alegres por terem alcançado algo de bom nas suas vidas, nós estamos indiferentes. Mas muitas vezes também quando as pessoas estão chorosas, também ficamos indiferentes. Mas o conselho da palavra de Deus é alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Como está escrito lá em Coríntios, né? O mesmo consolo que nós recebemos de Deus, nós damos, nós vos administramos este consolo que nós recebemos da parte de Deus, nós administramos a vós. Glória a Deus. A resposta é o amor. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A sabedoria está na palavra. Não somos sábios em nós, está na palavra. A fonte de toda a sabedoria. Glória a Deus. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens.
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, devido a isto, devido a esta confiança que nós temos que Deus irá realizar a sua justiça, né? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Deus vai tratar com aquilo que ele fez contigo. Se ele não se arrepender, se o inimigo não se arrepender, Deus vai tratar aquilo que ele fez contigo. Aquilo que ele fez. O dinheiro que ele te roubou, as despesas que ele te fez pagar, as dores que ele te fez sofrer, as mágoas que ele te fez ter, quando batia em ti, ou situações mais diversas. Deus vai cuidar dessas situações. Deus vai cuidar dessas situações. Porque é bíblico, está escrito. Confia em Deus, coloca nas mãos de Deus. Aqui diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Imaginem ele a pensar: mas como é possível? Ela faz-me tanto mal. Como é possível? Ela faz tanto mal, mas ele só me faz bem. Só me responde com bem, demonstra graça para comigo, que é o favor que eu não mereço. Como é possível? Aí o Evangelho entra, brilha na vida da pessoa. Olha, assim como Cristo perdoou um miserável como eu, assim como Jesus perdoou um miserável como eu também te perdoo. Eu também te perdoo. Mas claro que damos a entender a gravidade da ofensa. Claro. Continuando. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A arma para vencer o mal. Não te deixes vencer do mal. Nós, quando queremos vencer os outros com o mal, nós já nos deixamos vencer do mal. Porquê? Porque quando a nossa resposta à afronta é responder com o mal, nós já nos deixamos vencer com o mal. Mas aqui a palavra do Senhor diz, em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas em vez de venceres o mal com o mal, a moeda que tu vais usar para vencer o mal é o bem. É o bem. E o resto Deus cuida. O resto Deus cuida. É o que está aqui explícito no texto. Glória a Deus. O resto Deus cuida. Deus não deixa desamparado nenhum dos seus filhos. Deus não deixa desamparado nenhum dos seus santos. Deus não deixa causas por serem resolvidas. Ele está no controle de todas as coisas. Somente entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Entregue-se a debaixo da sua dependência. A sua dependência. O Espírito Santo vai lhe guiar para agir corretamente debaixo das bases bíblicas que ele mesmo instaurou. Somente humilhe-se diante do Senhor. Peço ao Senhor: ajuda-me, eu não estou a conseguir amar, está a ser tão difícil, aquela pessoa fez-me tanto mal, eu não estou a conseguir esquecer o que ela fez. Mas aí nós nos rendemos diante do Senhor. Pedimos perdão também pelos nossos pecados. E aí o Senhor dá essa graça, esse crescimento espiritual. Glória a Deus. Em 1 João 3:10 a 18, diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. A mensagem que ouvistes desde o princípio. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Caim não se alegrou pelo facto de Abel ter agradado a Deus. Caim não celebrou a vitória de Abel. Caim não ficou contente, ficou com inveja do seu irmão e matou o seu irmão. E Deus disse a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, mas se não fizeres bem, eis que o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Não é? Continuando. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos. Porque amamos. O amor é de Deus. O amor de Deus no coração. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Cuidado. Às vezes nós falamos muito de Deus, pregamos, falamos muito de Deus, mas nesta bitola, como é que nós estamos nesta bitola?
Qualquer que aborreça o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. É apenas fireworks. Apenas fogo de artifício para fora. Apenas. Não há vida eterna. Não há presença de Deus. Porquê? Porque a pessoa não ama o irmão. Não nasceu. Porque a Bíblia diz que aqui mostra que passámos de morte para a vida porque amamos os irmãos. Deus produziu em nós esse amor. Através da sua regeneração em nós. Que agora amamos os irmãos. Com o amor de Deus. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Que amor é este? Amor sacrificial. Assim como Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aqui, depois no versículo 17, mostra de forma prática o que é. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Muito forte. Voltando aqui ao 16, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E no 17, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Este texto do 16 mostra o limite desse amor, que é dar a nossa vida. Dar a nossa vida. Nas coisas mais simples, que pode ser em necessidades físicas, necessidades de comida, necessidades de roupa, necessidades de cobertas para se aquentar, mas também vemos uma necessidade física. A necessidade de proteção física. Se a pessoa estiver a atravessar alguma situação em que a sua integridade física possa estar envolvida. Nós, como irmãos, devemos estar prontos para dar a vida nesse sentido. Para que o outro irmão esteja bem. Para que o outro irmão seja resguardado. Para que a ameaça física ou o problema que ele possa estar a atravessar seja retirado. Temos que estar prontos a chegar a este limite de dar a vida para ver o outro bem. Para ver o outro bem. Que esse foi o amor de Cristo por nós e é o amor de Cristo por nós. Que Ele tanto nos amou que Ele se deu a si mesmo na cruz. Foi pregado numa cruz. E todos os nossos pecados sobre Ele. Todos os nossos pecados. A cruz era a morte mais horrível daquele tempo. E a Bíblia diz que maldito é o homem que for pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que Ele se fez maldito, Jesus Cristo, Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos nele. Para que fôssemos benditos nele. E imaginem agora o crente Abraão, a quem Deus deu as promessas lá no início. E a Bíblia diz que nós somos, em Cristo Jesus, nós somos benditos com o crente Abraão. As promessas foram feitas a Abraão. Eu te dou, olha, a tua herança vai ser como a estrela do céu e como a areia que está na praia do mar. Todo mundo, todo o crente que professa fé em Jesus Cristo é bendito com o crente Abraão. Amor é o amor do Senhor. É o amor do Senhor. Glória a Deus. Depois diz, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor é provado. O amor é provado. Isto é essencial. O amor é provado. Quem diz que ama, prova que ama. Dedicando o seu tempo, dedicando os seus ouvidos, dedicando os seus recursos, dedicando a sua vida para ver o outro bem. Glória a Deus. Para terminar, vamos aqui ao 4, 1 João 4, do 7 ao 21, que diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para connosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Ele se move através de nós. Ele se move através da igreja. Ele se move através dos irmãos. Porquê? Pelo amor com que nos amamos uns aos outros. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito.
E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quem vive em amor. Falta de amor não é de Deus. Glória a Deus. Nisto é perfeito o amor para connosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Glória a Deus. Primeiro, de uma forma vertical, que se estende de uma forma horizontal. Que Deus vos abençoe neste dia. Espero que tenham entendido aquilo que eu quis tentar transmitir e que vocês sejam ricamente abençoados em toda a vossa vida espiritual, emocional e física. Em nome de Jesus Cristo. Cumprimentos saudosos e fraternos. Amém.